Olá, tudo bem? A paz? Vamos encerrar aquele assunto da questão histórica das narrativas da infância. Chegamos no nível do primeiro acontecimento. Então a gente está abordando sobre aquele método, aquele ponto de vista da redução histórica. O processo de redução se torna aqui mais rigoroso. Então eu prometo para você, para aliviar, a gente lê um trechinho de um evangelho apócrifo. Que tal o evangelho árabe da infância do século VII? Vamos ler sobre o Jesus menino que sabe tudo. Então segura aí que você vai gostar. Então, voltando lá à nossa questão histórica, devemos distinguir de um lado o que se refere à confissão de fé em Jesus, Filho de Deus, concebido pelo Espírito e que só pode ser conhecido e vinculado depois do acontecimento pascal. Antes, ninguém sabia nada disso, nem imaginava. E do outro lado, elementos precisos podemos também distinguir, como por exemplo o casamento de José com Maria. Isso com certeza deve ter acontecido. O nascimento de Jesus no tempo de Herodes o Grande, meu Deus, com certeza isso deve ter acontecido, concorda? Muito provavelmente em Belém e a residência posterior em Nazaré. Então são realmente fatos que a gente pode dizer concretos, históricos. Todos esses pontos são sólidos, podemos dizer. O tema da concepção virginal teria tido como consequência o esquecimento do casamento de José e Maria, se não houvesse nele um elemento importante da tradição. Não é? Se não precisava do homem, para que essa história de casamento? E foi daí então que foi se construindo toda aquela questão da filiação davídica que falamos na aula anterior. Então, a afirmação paulina e evangélica da filiação davídica por meio de José, evidentemente, né? Uma vez que a mulher não transmitia a sua genealogia, traz consigo o tema do nascimento em Belém. Fora desta aldeia, poderia um homem do povo como José ser designado como filho de Davi? José era filho de Davi, como hoje as judias de Nazaré são parentas de Maria, como elas dizem, já viu? As mulheres de Nazaré dizem que elas são lindas, que elas são belas, porque todo mundo ali é parente de Nossa Senhora. Então, a mesma história a gente podia, do que é dito ainda hoje, né? Podemos dizer sobre José, nesse tempo bíblico. Enfim, era necessário que houvesse alguma evidência para que se levasse Jesus a um povoado rural tão ignorado quanto Nazaré. Como Bartolomeu, né, o Natanael vai dizer, alguma coisa boa pode vir de Nazaré. Então, separando esses elementos irredutíveis, não queremos de modo algum subestimar o resto da trama evangélica. Nós queremos aqui apenas ressaltar, né? Não estamos menosprezando, mas nós estamos ressaltando os pontos mais importantes. Porque, aliás, os outros pontos, que podemos dizer assim, meio que secundários, nós já abordamos ao longo de todo o curso. Basta você escutar novamente que você vai ver como nós tratamos com toda a dignidade que o texto merece. Mas agora aqui nós estamos diante de uma descrença, querendo provar que realmente o texto traz um fundamento histórico sólido. Não é porque nossa conversa aqui, né, sobre todo esse método, essa questão da investigação histórica que procede por reduções sucessivas,
produz somente algumas conclusões precisas que devemos decretar sistematicamente a inautenticidade dos outros elementos da narrativa. Em nome de quê? Não tem noção, não tem um porquê. Tanto é que a gente tratou todos esses elementos com todo o respeito que eles merecem, porque eles têm todo um significado para estarem ali, né? Então, também a inautenticidade deve ser provada, concorda? Quem não acredita, que prove o contrário, que prove o porquê não acredita. Muitas vezes é melhor reconhecer a própria ignorância do que confiar demais na própria competência. Para encerrar então esse capítulo e abrirmos uma nova pista, que poderíamos fazer a investigação histórica progredir se ressaltássemos as diferenças existentes entre as narrativas da infância conhecidas nas sinagogas. Quais eram as narrativas que eram conhecidas? Isaac, Moisés, Sansão, Samuel e os textos evangélicos. Tem diferença entre eles? Olha, os evangelistas se inspiram nessas antigas tradições judaicas, como a gente já viu, né, nas outras aulas, mas o fato de se separarem delas e de se manterem à distância mostra que eles estavam ligados à tradição cristã em relação ao evento Jesus, evento sobre o qual não podiam falar de um modo qualquer. E por isso que também Jesus vai ser chamado com títulos que nenhuma outra pessoa, inclusive o grande Moisés, não havia sido chamado. O Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, o Cristo, o Messias. É ou não é? Essas são as diferenças. E é aí que se rompe o elo, de certa forma, entre o judaísmo e o cristianismo nascente. Rompe-se talvez o elo, mas não rompe-se tudo aquilo que se trouxe do judaísmo para o cristianismo. Todo o jeito de celebrar, de se ler as escrituras, de orar, tudo isso continua aí até hoje. Bem, vamos encerrar de um jeito como eu prometi. Evangelho apócrifo, que tal? Jesus, menino, sabe tudo. É o que nós lemos no Evangelho apócrifo árabe da infância do século VII. Olha só como se pintava Jesus. Em Jerusalém, havia um professor de crianças chamado Zaqueu. Um dia disse ele a José: "O senhor não vai mandar Jesus para a escola a fim de que ele se instrua?" José respondeu: "Naturalmente." E foi falar do assunto com Santa Maria. Em seguida, os dois levaram Jesus ao mestre. Este, vendo-o, escreveu-lhe o alfabeto e lhe disse: "Diga Alaf." Jesus disse: "Alaf." O mestre lhe disse: "Diga Beth." O Senhor Jesus disse: "Explicai-me o termo Alaf, que eu lhe direi Beth." O mestre quis bater nele. Jesus lhe disse: "O Alaf é feito assim e assim, ou Beth, assim, de tal e tal maneira. Algumas letras são retas, outras deitadas, outras arredondadas, algumas com ponto, outras sem ponto. Essa letra aqui não vem antes das outras." Em suma, explicou e pormenorizou coisas que o mestre nunca tinha ouvido nem lido em livro algum. Em seguida, o Senhor Jesus disse ao mestre: "Ouvi-me que vou dizer." E começou a dizer com voz distinta: Aleph, Bet, Gama, Daled, até o tal. O mestre ficou admirado e disse: "Parece que esse menino nasceu antes do tempo de Noé." E voltando-se para José, disse-lhe: "O Senhor me trouxe o menino para que eu o instrua, mas ele é o mestre dos mestres." E disse a Santa Maria: "Este vosso filho não precisa de professor." Entre os doutores do templo encontrava-se um filósofo
versado em medicina, interrogou a Jesus, dizendo: Meu caro menino, você tem noções de medicina? O Senhor Jesus lhe respondeu com uma dissertação sobre a física, a metafísica, a hiperfísica e a hipofísica, sobre as virtudes dos corpos e dos temperamentos, sobre suas energias e suas influências nos nervos, nos ossos, nas veias, nas artérias e nos tendões, sobre as propriedades do quente, do seco, do frio e do úmido e sobre seus efeitos, sobre as operações da alma no corpo, sobre suas percepções e sua capacidade, sobre a capacidade lógica, sobre os atos do apetite irascível e do apetite concupiscível, sobre a composição e a decomposição e sobre outras coisas que ultrapassam a capacidade de uma criatura. O filósofo, tendo-se levantado, prostrou-se diante do Senhor Jesus e lhe disse: Senhor, daqui por diante sou vosso discípulo e vosso servo.